Você está percebendo essa luz intensa? É de propósito? Hoje nós vamos falar sobre o barroco e eu tô muito animada, gente. Olha só, providenciei até o cenário adequado. No século XVII, os clérigos romanos afirmavam que só eles tinham a chave do céu. Era somente a partir dos seus rituais, é ótimo, a partir dos seus rituais e dos seus mistérios que a salvação era possível. Os luteranos acreditavam essa uma afirmação mentirosa, uma afirmação perversa, arrogante, e isso divide a Europa. Mas os romanos luteranos não aceitavam a produção de imagens sagradas, consideravam ídolos que se alimentavam da infantilidade dos crédulos. Muitos quadros foram para a fogueira, gente, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra também. O Papa esperava urgentemente por um pintor que fizesse a representação de um drama sagrado e visual, que suscitasse nos fiéis a mesma reação emocional, como se eles estivessem diante do fenômeno sobrenatural. E esse pintor foi o Caravaggio. A gente sabe que o Caravaggio teve uma vida pouquíssimo ortodoxa, como a sua obra, e que ele viveu tão miseravelmente quanto ele morreu. Mas é ele o pintor mais impactante de toda a cristandade. É muito comum que a gente, diante de uma obra do Caravaggio, sinta reações físicas diante dela. Não tem espaço para eufemismo aqui na obra dele. Para crer é preciso tocar. E as mãos de Cristo ainda mostram as chagas da crucificação. E ele traz a mão do incrédulo São Tomé para dentro das suas entranhas, sentir as suas feridas. É uma intimidade avassaladora, intensa demais. Essas unhas sujas do Tomé entrando nas carnes de Cristo. A testa dele, completamente arqueada, mostra a perplexidade da descoberta e da fé. Assim como os outros apóstolos que se debruçam sobre o acontecimento como se estivessem diante de um procedimento médico. Para acreditar, não é preciso só mostrar. Você precisa mostrar as vísceras, pensava Caravaggio. Você precisa deixar os cabelos dos fiéis de pé. Esses modelos que ele usou para a construção dessas obras são pessoas do povo, é o padeiro, é o carpinteiro, são pessoas que a gente podia se identificar. E diferente daquela pintura renascentista, que o fundo é projetado para trás, as obras de Caravaggio estão mais preocupadas onde nós estamos, e criar um volume que joga essas figuras para nós, para o nosso colo. Ele faz isso deixando esse fundo que é completamente vazio, preto, eliminando essa distância segura que a moldura propõe. É como se a gente não soubesse onde o quadro termina, onde a moldura acaba, e a gente se sente cada vez mais dentro disso que estamos observando. Essas são as principais características do barroco de um modo geral e do Caravaggio. Quadros que são muito eloquentes emocionalmente, principalmente na terra do Papa, para o convencimento emocional dos fiéis. A luz é dramática e intencional. Esse contraste de luz ele é tão significativo que ele é chamado pela teoria de chiaro-oscuro, como se fosse próprio desse período. Essa luz é criada intencionalmente para dirigir a atenção do observador. Dê uma olhada aqui na vocação de São Mateus. A gente vê Cristo com essa auréola e ele chega nessa taverna e ele simplesmente aponta para o São Mateus e pede que ele o siga. E ele está tão crente de que São Mateus vai o seguir que o pezinho dele já está virado para a saída. E a gente vê que existe uma janela aqui no fundo, mas a luz sai dessa janela? Não, né? Numa pintura tradicional, que segue as regras da verossimilhança completamente, é daqui que cria o ponto de luz, mas o Caravaggio está preocupado em fazer essa luz dramática que desce da figura sagrada e que cai sobre a figura de São Mateus. Além disso, prestem atenção aqui na flagelação de Cristo, como nós temos um dinamismo que pressupõe essas linhas em diagonal. Olha só, na crucificação de São Pedro isso fica bem claro. Pensa na última ceia do Leonardo da Vinci, como as linhas elas são completamente equilibradas. Aqui não, é a diagonal que dá o dinamismo para esse quadro. Repouso durante a fuga para o Egito. Esse é um dos quadros preferidos do meu irmão, que está ajudando a editar o vídeo, inclusive. É um quadro polêmico, bastante. Caravaggio é filho do seu tempo e ele sabe que o pecado e a santidade estão muito juntos. Ele mesmo é o pecador, ele faz o retrato dessa humanidade pecadora. Essa é a Sagrada Família que para descansar enquanto está fugindo com o menino Jesus para o Egito. Durante esse descanso, eles recebem a visita de um anjo. Mas é um anjo convencional?
Tem alguma coisa de estranho nesse anjo, né? Vocês percebem que a asa dele é negra? Isso não é comum. E eu pergunto para vocês sabem se esse anjo é homem ou mulher? Não, né? Mas José sabe? Olha só. É, o suposto sexo do anjo está virado justamente para o José. E a reação dele é muito interessante, porque ele segura a partitura, mas ele está inteiramente contido. Ele está contendo o quê? Olha o pezinho, um em cima do outro. Como se ele tivesse vontade de fazer xixi, né? Como se ele estivesse segurando alguma coisa no baixo ventre. Desejos que ele talvez não possa ter. Professora, você tá louca, você tá vendo putaria onde não tem? Pode ser. Mas várias pessoas concordam comigo nisso. A gente tem muitas análises dessa obra que vão para esse lado. E para que isso fique mais claro, a gente vê que do lado do José, ó, tem uma garrafa. E ela tá apontada para cima, num claro símbolo fálico. Atrás dele tem um jumento, ó, mais um símbolo dos instintos. E Maria? A Virgem é ruiva. Vocês já tinham visto uma Madonna ruiva antes? Geralmente o cabelo de Eva. Artemisa Gentileschi é a mulher barroca. É a primeira mulher a entrar na Academia de Belas Artes de Florença e tem uma história tão dramática quanto sua pintura. Ela era a filha mais velha de um pintor florentino e também queria ser pintora. Então, como ela a princípio não podia frequentar os ateliês, ele convidou um pintor para dar aulas particulares na sua casa. E esse pintor chamado Tassi, enquanto lhe dava aulas, a violentou, junto com outro assistente. Ela manteve por um tempo o relacionamento com ele. O pai obrigou ela a tentar casar-se com ele para que ela não fosse manchada socialmente. Mas ele rompeu o relacionamento e ela precisou entrar com um processo para provar o estupro. E todo esse julgamento, ele se pautou principalmente sobre a virgindade da Artemisia, se ela era ou não virgem à época do estupro. No final, ela passou por um julgamento super humilhante, tentando, enfim, provar sua honra, porque uma vez que ela não tivesse se casado com o Tassi, ela, por ter sido violentada, não se casaria com mais outra pessoa. E as mulheres não tinham uma forma de sustento nessa época, ela estava condenada à miséria por não conseguir se casar. Terrível, né? E aí o Tassi ele foi condenado a 1 ano de prisão, mas ele não cumpriu pena. Ele simplesmente se mudou de cidade. Arrasada, o pai dela conseguiu arranjar um casamento para ela com um pintor menos famoso. E ela, depois disso, ela passou a pintar em várias cortes. Ela fez quadros lindíssimos para a corte da Inglaterra e é nesse momento que ela faz autorretrato como alegoria da pintura. A gente viu que o corpo feminino ele serviu de suporte para dar materialidade para uma série de ideais que são abstratos, né? A vitória, a liberdade, também a pintura. Só que tradicionalmente a justiça é cega e a pintura é muda, porque as imagens não falam. A pintura geralmente ela carrega em si um colarzinho que tem aqui uma face e ela tem uma mordaça. A Artemisia desenha a si mesmo como a pintura e ela tira essa mordaça. Ela é lembrada por fazer quadros belíssimos que falam de mulheres fortes e injustiçadas a partir de passagens bíblicas. E o quadro mais intenso é Susana e os Anciões. Se refere a uma parte da Bíblia em que Susana era casada com um babilônio e, enquanto ela estava na casa dela, ela foi assediada sexualmente por 2 juízes. Ela conseguiu fugir, mas eles denunciaram ela por adultério e ela seria apedrejada até a morte. Ela chora no seu julgamento, jurando que ela não tinha nada a ver, que ela inclusive fugiu, não teve consumação. E eles que indiciaram ela por adultério. Daniel, o profeta Daniel da história, sendo um homem muito justo, ele teve a ideia de separar os dois e perguntar em qual árvore teria acontecido. Como eles não tinham combinado os detalhes da história, eles entraram em contradição e a Susana foi absolvida. Tradicionalmente, quando se representa a Susana, ela é uma mulher muito sedutora, como se ela estivesse provocando. A gente vê aqui que ela se contorce inteira, que esses velhos juízes, eles são asquerosos e eles pedem que ela fique em silêncio. E ela tem uma clara aversão a eles, mostrando o desconforto físico, o desconforto emocional de estar diante desse assédio. Esse quadro, meu Deus, dispensa qualquer apresentação, não tem eufemismos.
Eu posso usar, esse quadro é fodido. Falei. É isso. Chama-se Judite Decapitando Holofernes, é mais uma história sensacional. Judite era uma hebreia e eles estavam sob o jugo de um povo dominador. Ninguém conseguia derrotar esse exército inimigo. E ela disse que derrotaria ele sozinho, ninguém levou a sério. Ela vai até a tenda dele com uma garrafa de vinho. E pelo fato dela ser mulher, ele simplesmente deixa ela entrar. Ela e a ama entram, ela embebeda o general. E quando ele está grogue, ela corta a cabeça e leva a cabeça do inimigo para o povo hebreu. Judite é tão delicada, né, gente? Tão frágil, olha isso. Vocês já tiveram que cortar um osso assim de boi? Meu, aquilo não corta por nada? É muito difícil cortar osso com faca, com espada. Agora imagina cortar o pescoço de um homem adulto. Olha o tamanho do braço dessa mulher, ela é uma açougueira. Ela está colocando toda a força dela para conseguir romper com isso. E isso forma um quadro que é super intenso. Você tem essa luz dramática que incide sobre as figuras, o fundo negro digno de Caravaggio, né, o melhor digno de Artemisia, essas linhas em diagonal. Se você perceber, esse general ele está empurrando a ama com a mão, ó. Mas parece que ele está puxando, empurrando, tudo fica muito confuso, onde é o braço dela, onde é o braço dele. E essa confusão é intencional. Esses braços do general que vão para cima, eles dão a sensação visual, quando visto de longe, de uma perna. E aí a gente percebe que essa ama, essa mulher, elas estão numa posição que é muito tradicional no mundo feminino, como se elas estivessem fazendo um parto, não é? Olha aqui. Pois é. Falando em açougueiras, né? Tá aí. A mulher conhece a dor, muita dor. A força, a mutilação está presente no nosso universo. E ela retrata isso de uma forma muito intensa. Para deixar tudo mais interessante, a Judite é um autorretrato da Artemisia. E o Holofernes, um autorretrato do seu violador. Colocando para fora os seus demônios, né? Cortando a cabeça daqueles inimigos, mas também permitindo que um parto aconteça. Uma nova vida surja, novos significados a partir disso. Maravilhosa, né, gente? Vamos falar de música barroca, então. A gente já falou um pouco de pintura. Gente, ó, estávamos falando de música. Vamos retomar. Se a gente for pensar, a música medieval é onde vai surgir a notação musical. É ali que eles vão determinar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, fazer tipo a cifra, né? Não a cifra, a partitura, mas enfim. A música medieval ela é predominantemente coral. Existe um instrumento musical, mas ele é um acompanhamento da voz. E isso vai perdurar durante o Renascimento também. Durante o Renascimento, esses corais ganham fôlego e a gente tem a presença de corais que são polifônicos. O que é polifônicos? É quando eles estão cantando várias melodias diferentes, mas que se unem numa mesma harmonia. Tem corais lindíssimos e peças incrivelmente polifônicas durante o Renascimento, mas ainda são instrumentos musicais que estão submetidos à voz. É durante a música barroca que o instrumento vai adquirir a sua independência. Ele vai ter tanta importância quanto a voz. E é aqui que vai surgir os primeiros músicos virtuosos. A gente está falando de Bach na Alemanha, Vivaldi na Veneza. Vivaldi era tão adorado, ele foi o primeiro músico virtuoso. Assim. A mulherada jogava calcinha para o Vivaldi, enlouquecia quando ele andava na rua. Ele era, de fato, uma personalidade muito cultuada durante todo esse barroco. Né? A gente pensar em Veneza, onde ele produziu, tem uma produção cultural que é muito voltada para ele. Aqui, vou colocar um trecho das 4 estações do Vivaldi. Pois é.
A música barroca é intensa. Vai surgir aqui os primeiros concertos. Os concertos são as peças que são feitas para um instrumento principal. No caso do Vivaldi, o violino, né? Tem vários concertos para violino. E esse trecho que foi mostrado, ele é das Quatro Estações. As Quatro Estações é a peça mais famosa do Vivaldi, e ele tenta trazer a partir da música todas essas sensações de inverno, de verão, de primavera. Durante a primavera os passarinhos cantam, no inverno vocês viram a sensação que tem uma neve batendo no seu rosto. Enfim, é uma música que é muito elaborada e que ela é muito emocional. Ela tem muitos ornamentos, ou seja, quando você está tocando a escala, você vai e faz algumas modificações que dão um brilho a mais. Então é uma música super complicada. As pessoas, a princípio, viram essa música barroca com uma forma muito negativa, falando que ela era barulhenta, extravagante, mas isso tem tudo a ver com o barroco, né? O barroco é a época do maravilhamento, de você tornar essas pessoas maravilhadas a partir da suspensão dos seus mecanismos racionais. É nesse período que vai surgir também a ópera. Olha só, essa ópera que eu vou mostrar para vocês no trecho, ela é uma ópera romântica, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de como que funciona esse espetáculo. A ópera vai ser uma linguagem que vai misturar música, arquitetura, vestuário, pintura, e ela vai criar vários efeitos cênicos, visuais, sensoriais que provocam esse maravilhamento. Você tem que imaginar que esses atores estão cantando e fazendo suas performances no palco e a orquestra está tocando ali, tudo para provocar em você reações emocionais. Com base nisso, tem uma questão da UEL, de 2012, que fala sobre como Wagner acreditava que a ópera é a obra de arte total. E aí pede para você explicar o que é a ópera, como que funciona essa integração das artes e estabelecer a relação da ópera com o barroco, especialmente com o modo de viver daquele período. Então vamos pensar? A ópera é a articulação de várias artes, de vestuário, de música, de pintura, de atuação, e ela provoca o maravilhamento. Ela é muito fantasiosa, ela é muito elaborada e ela tem a intenção de suprimir esses mecanismos racionais do espectador e provocar o maravilhamento. Que tem tudo a ver com o contexto barroco, porque estamos no período dos líderes autoritários, da Contra-Reforma Protestante e dessa tentativa de convencer emocionalmente. E temos outros pintores barrocos que vale a pena dar uma olhada, olha só. Esse é o Barroco Flamengo, lá na Bélgica. A gente tem o Rubens. Gente, o Rubens é uma delícia. Ele vai fazer temas um pouco mais pagãos. Ele não tem um vínculo muito grande com a igreja, assim. Ele pinta aquilo que agrada a ele. E ele faz principalmente essas figuras muito sensuais. Olha só, com muita carne. Essa daqui eu sou apaixonada, chama As Três Graças. Ó. É muito comum a presença dessas figuras tríplices femininas. E essa obra, As Três Graças, foi feita com base na esposa dele, tá? Que era considerada a mulher mais bela de toda a Espanha. E ele orgulhosamente era apaixonado por ela, tinha uns 17 anos na época. E retrata ela é a modelo para essas três graças. E é tão próximo do corpo dela que ela tinha muita vergonha, assim. Esse quadro, ele ficou nos salões fechados por muito tempo. Ele era um dos mais comentados, as pessoas ficavam coradas de ver ele, porque ele é muito sensual, né? Essa mulher é linda. E aí ela ficou com vergonha depois que ele morreu, ela pedia para cobrir esse quadro, porque ela se sentia muito exposta. Né? Imagina por quê. Delícia, né? Essas bundinhas rosadinhas. O Bené é maravilhoso. A Holanda, ela se converteu inteiramente ao luteranismo e ela fez a destruição de praticamente todos os ídolos religiosos. Eles queimaram muita pintura. Então, por conta dessa vocação iconoclasta, o barroco holandês ele é um barroco muito secular. Ele não tem praticamente nenhuma representação assim católica de santos. O que mais vai aparecer são grandes patrocinadores dessa burguesia, então retratos de burgueses, sempre com um espírito bastante prático, bastante austero. O Rembrandt ele vai fazer algumas pinturas religiosas, mas sempre com a preocupação de não retratar as principais figuras sagradas, como Cristo, por aí vai. O Rembrandt, lá, é o principal desses holandeses. Também tem uma intensidade muito grande na luz e sombra, mas não é porque o contraste é violento, é sobretudo porque existe uma penumbra
entre as figuras. Legal, né? A lição de anatomia do Dr. Tupi, era um médico que encomendou. E aqui um outro quadro que foi encomendado também pela burguesia, que é dos síndicos da Corporação de Tecelão de Amsterdã. Olha só que legal. A gente vê certinho como que era a roupa da época, né? Sempre muito austera, sempre muito comedida, todos aqueles valores bem, né, da ética protestante. Olha que lindo. Ele tem uma luz que é muito própria e ele passa vários ideais de humildade, mas também de castidade e de riqueza na representação desses tecidos. O Vermeer, maravilhoso. Ele vai ser lembrado principalmente pelas suas cenas cotidianas, a representação do povo em cenas domésticas, sempre com esse fundo mais escuro, um jogo de luz mais intenso. Essa é a Moça com Brinco de Pérola, o quadro mais famoso do Vermeer. Lindo, né? Tem um filme muito legal com a Scarlett Johansson sobre esse quadro. A Leiteira. E o Velázquez. O Velázquez é da Espanha. Ele vai retratar os pobres e vai retratar também a família real. Olha só, As Meninas é o quadro mais famoso dele. Ela tem um jogo de construção que é super curioso. Vou deixar um vídeo aqui caso vocês tenham curiosidade. E a arquitetura barroca. A arquitetura barroca não tem aquela simplicidade do Renascimento, não. Eles são barrocos, meu querido. Tudo ondula, tudo se dobra em busca do infinito, é o exagero. A gente vai ter a presença do ouro de uma forma muito intensa. O Bernini era o arquiteto do Papa, e o Bernini foi quem fez esse baldaquino. É uma construção que fica em cima do túmulo de São Pedro, e ela é bem barroca, ela é super extravagante, assim. É o tipo da coisa que você não consegue ignorar quando você entra na Capela de São Pedro. E você vê, ó, toda essa coluna retorcida, se projeta para cima, a presença do dourado, motivos florais. Isso vai aparecer em toda a arquitetura barroca. Dá uma olhada aqui nas construções espanholas, estão vendo? Você tem esses muros de pedra que são todos recortados em formatos de C, de S, né? Lembra um pouco o medievo por conta dessas torres, muitas vezes são torres assimétricas. Então você tem um resgate aí medieval desse fervor religioso que é próprio do período, e do exagero, ó, nos detalhamentos da pedra. É dessa arquitetura barroca que o Brasil vai se basear durante nossa produção colonial. Nós temos o barroco francês, que é um período à parte. Esse barroco francês, ele é mais tardio, ele vai começar lá em 1700 e ele vai ser chamado de rococó, porque ele é a vertente do barroco que é voltada principalmente para a decoração de interiores. Então é o barroco aplicado aos móveis, ao interior desses prédios. Ao interior desses prédios. Olha só, o Palácio de Versailles, esse é o Salão dos Espelhos, que é o mais famoso. E só para vocês ficarem com um gostinho, um vídeo sobre Versailles. O Rococó, então, ele se dá de 1710 a 1780. Olhem para esse teto. Vocês viram como Versailles é tão decorado? Você tem toda essa talha dourada em formato de C e de S. O Rococó é uma arte super aristocrática, faz parte dessa aristocracia francesa, ela segue regras de convenção e ela é muito requintada, ela ostenta muito. Então vamos lá, decoração de interiores, curvas sinuosas de C, de S, floreados, fitas, é um estilo mais leve, mais gracioso, mais delicado, sem cabeças cortadas, sem violações sexuais. As temáticas do Rococó são sempre muito agradáveis, que são feitas para essa corte se deleitar. Então olha só, essa nobre mulher está no balanço, e aí, na hora que ela está balançando, o sapatinho dela voa. Olha que fofo. Os tons aqui são tons mais pastéis, você tem uma indefinição dos contornos, mas que é só para dar essa atmosfera poética. Ainda as linhas em diagonal. Então, delicada leveza dos traços, aplicação de linhas sutis, suavidade e luminosidade nas cores e emprego de linhas curtas. Nós temos produção cultural maravilhosa também durante o Barroco. Bom, durante a corte francesa, o balé já tinha sido desenvolvido lá na Itália, mas o Luís XIV, ele era apaixonado por balé, ele traz os bailarinos para sua corte e funda a primeira academia de balé, e o balé vai se sistematizar aqui na corte francesa. Quem trabalhava para essa corte tinham alguns artistas, era o Pierre Beauchamp, que vai sistematizar o principal professor de balé, que vai falar das 5 posições do balé. Nós temos também a música barroca, que era o Jean-Baptiste Lully, ele tocava cravo, vocês lembram da Bela e a Fera? Que tem o cravo. Enfim, é um antecessor do piano. E nós temos o Jean-Baptiste Molière. O Molière é o grande dramaturgo do período, ele vai escrever várias peças
Se na Itália a gente tem a ópera, aqui nós temos uma peça que é dançada, são as comédias balé. Você já assistiu Minha Mãe é uma Peça? Meu irmão assistiu ontem, eu fiz Minha Mãe assistir ontem. Minha Mãe é uma Peça, é um tipo de dramaturgia que dá muito dinheiro no Brasil. Porque ele tira sarro de alguns costumes, não é? Costumes brasileiros, você sempre dá risada porque você sempre tem uma tia que parece ela, ou você mesmo, né? Então, essa comédia de costumes vai surgir aqui com Mulher. O Brasil sempre foi muito próximo da França e o nosso teatro surge influenciado pelo Mulher. Por isso que os principais filmes da dramaturgia brasileira são, de longe, comédia de costume, é o que mais dá dinheiro aqui no Brasil, por conta dessa relação com a mulher. Então ele faz comédias de costume em uma época muito específica, a época da ascensão da burguesia e da queda desse regime absolutista. Ele vai retratar isso de uma forma muito legal. O que eu separei para vocês é o fidalgo burguês. Tem como alguém ser burguês e aristocrata ao mesmo tempo? Não. Ou você tem sangue azul, ou você não tem. E conta a história desse burguês que recebeu muito dinheiro, porque o pai dele fez dinheiro vendendo tecido, e aí ele resolve que ele quer aprender a se inserir na sociedade. Então ele compra roupas espalhafatosas, ele contrata professores de etiqueta, e esses professores sempre se decepcionam porque ele sempre acaba passando pelo ridículo. É uma peça cômica que vai tirar sarro dessa burguesia que tenta aparentar aristocrática, e vai tirar sarro também desses aristocratas que estão pobres e que precisam dar as aulas para o burguês para conseguir dinheiro. Enfim, super bem humorada e que faz um retrato bem ácido desse período. Sobre o balé, ai que lindo, o balé vai surgir aqui com a sistematização das 5 posições. A gente já tem algumas características do balé que vai permanecer até o balé romântico. A gente tem, por exemplo, uma técnica muito precisa, uma técnica muito precisa, os movimentos têm que ser muito limpos, um trabalho muito minucioso. Você tem uma lógica discursiva que é bastante linear, então você tem uma história que é contada através dos movimentos, você tem a busca pela perfeição, então as pontas dos pés, os joelhos alinhados e sempre movimentos que apontam para o alto.